O caso Susanne von Richthofen, o assassinato que chocou o Brasil. Em uma noite aparentemente comum de outubro de 2002, um crime brutal abalou o Brasil. O que parecia ser mais um caso de assalto seguido de morte, logo se revelou um dos assassinatos mais chocantes da história do país. Um plano meticulosamente arquitetado por uma jovem de classe alta, que decidiu tirar a vida dos próprios pais. Este é o caso de Susanne von Richthofen. Quem era Susanne? Susanne Louise von Richthofen nasceu em 3 de novembro de 1983, em São Paulo. Filha do engenheiro Manfred von Richthofen e da psiquiatra Marisia von Richthofen, Susanne cresceu em um dos bairros mais nobres da cidade e levava uma vida de privilégios. Era uma jovem estudiosa, cursando Direito na Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP, e tinha tudo o que muitos adolescentes sonham: uma família estruturada, dinheiro, acesso à melhor educação e um futuro promissor. Mas por trás dessa imagem de boa moça, havia um relacionamento que mudaria drasticamente o rumo de sua vida: o namoro com Daniel Cravinhos. Um amor proibido. Daniel Cravinhos era de classe média baixa, fã de motocicletas e piloto de aeromodelismo, assim como Susanne. Foi através desse hobby que eles se conheceram e iniciaram um relacionamento. Contudo, os pais de Susanne desaprovavam o namoro. Achavam Daniel um jovem inadequado para a filha e temiam que ele estivesse mais interessado no dinheiro da família do que nela. Essa oposição crescente criou um abismo entre Susanne e seus pais. A jovem passou a alimentar um sentimento de raiva, frustração e desejo de liberdade. E com o tempo, essa revolta se transformou em algo muito mais sombrio. O plano. Com apenas 18 anos, Susanne decidiu dar fim ao que considerava um obstáculo para sua felicidade: seus próprios pais. Junto com Daniel e o irmão dele, Christian Cravinhos, ela começou a arquitetar o assassinato. O plano era simples, frio e cruel: matar Manfred e Marisia enquanto dormiam, fazer parecer um assalto, e assim, Susanne ficaria com a herança, livre para viver como quisesse. A noite escolhida foi 31 de outubro de 2002. O crime foi planejado nos mínimos detalhes. A noite do crime. Naquela noite, Susanne saiu com os pais para jantar fora. Depois, todos voltaram para casa. Quando Manfred e Marisia foram dormir, Susanne desligou o alarme da casa e abriu a porta da garagem para Daniel e Christian entrarem. Os dois estavam armados com barras de ferro. Susanne então foi dormir no andar de baixo para fingir que não sabia de nada. Enquanto isso, no andar de cima, Daniel e Christian atacaram brutalmente os pais de Susanne enquanto dormiam. As vítimas não tiveram chance de se defender. Marisia morreu instantaneamente. Manfred ainda tentou reagir, mas foi espancado até a morte. Após o crime, os irmãos Cravinhos simularam um arrombamento e deixaram a casa parecendo ter sido assaltada. Levaram alguns objetos para sustentar a encenação. Depois, Susanne e Daniel foram dormir em um motel, onde permaneceram até a manhã seguinte, tentando criar um álibi. Na manhã de 1º de novembro, Susanne ligou para a polícia fingindo surpresa e desespero. Disse que seus pais haviam sido assassinados durante a noite. A investigação. Nos primeiros momentos, a polícia considerou a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, os investigadores logo perceberam que havia algo estranho na cena do crime. Não havia sinais de arrombamento real, e poucos objetos tinham sido levados. Além disso, o comportamento de Susanne chamava a atenção. Ela demonstrava frieza e parecia mais preocupada com a herança do que com a perda dos pais. Com o avanço das investigações, a polícia passou a desconfiar de Susanne. Ela foi interrogada diversas vezes, e as versões que dava dos fatos começaram a apresentar contradições. Ao mesmo tempo, o estilo de vida dos irmãos Cravinhos mudou subitamente. Começaram a gastar dinheiro, compraram uma moto nova e reformaram a casa da família. Pressionados, Christian Cravinhos foi o primeiro a confessar o crime. Pouco depois, Daniel e Susanne também confessaram. O Brasil ficou em choque. A história parecia saída de um filme de terror. Como uma jovem rica, inteligente, com toda a vida pela frente, seria capaz de matar os próprios pais de forma tão cruel. O julgamento. O julgamento aconteceu em 2006, 4 anos após o crime, e foi amplamente acompanhado pela imprensa. A promotoria descreveu Susanne como manipuladora, fria e calculista, comparando-a até mesmo com personagens como
Lady Macbeth. A defesa tentou alegar que Suzanne agiu sob influência de Daniel e que não teve participação direta nos assassinatos. Mas as provas contra ela eram esmagadoras. O júri condenou Suzanne von Richthofen a 39 anos e 6 meses de prisão, assim como Daniel Cravinhos. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses. O caso teve uma repercussão tão grande que gerou livros, documentários, entrevistas e até filmes, como o longa-metragem A Menina que Matou os Pais, lançado pela Amazon Prime Video. Onde estão agora? Suzanne cumpriu boa parte da pena na penitenciária feminina de Tremembé, em São Paulo. Em 2015, foi autorizada a cumprir pena em regime semiaberto e passou a sair da prisão em datas comemorativas. Em 2023, ela foi liberada do regime fechado definitivamente, após progressão de pena. Durante o tempo na prisão, Suzanne se converteu ao cristianismo, cursou administração e chegou a casar com uma detenta. Depois, terminou o relacionamento e passou a namorar um médico, com quem teve uma filha em 2022. Já os irmãos Cravinhos também progrediram para o regime semiaberto. Daniel se casou, teve filhos e tenta viver longe da mídia. Christian, por sua vez, foi preso novamente em 2018 por agredir a esposa e porte ilegal de arma. Por que esse caso chocou tanto o Brasil? O assassinato dos Richthofen chamou tanta atenção porque quebrou o imaginário da família perfeita. Era um crime sem motivos aparentes, cometido por uma filha contra os próprios pais. Algo que desafia até mesmo os limites da compreensão humana. Além disso, a frieza com que Suzanne agiu, indo a motéis, sorrindo em entrevistas e tentando ficar com a herança dos pais, criou uma imagem que até hoje desperta curiosidade, repulsa e discussão pública. O caso virou referência quando se fala em crimes cometidos por parentes, especialmente quando há dinheiro envolvido. Conclusão: mais de 20 anos se passaram desde o crime, mas o caso Richthofen continua vivo na memória coletiva dos brasileiros. Ele nos obriga a refletir sobre o lado mais sombrio do ser humano, sobre o poder da manipulação e sobre o que pode levar alguém a ultrapassar todos os limites morais e afetivos em nome da ambição. Essa é a história de Suzanne von Richthofen, a menina que planejou a morte dos próprios pais, um crime que jamais será esquecido.